Continuando aqui, agora a gente vai falar aqui um pouquinho sobre as contribuições iluministas. Aí a gente tem o Kant, Immanuel Kant, que é um dos representantes do racionalismo dentro da filosofia, um dos pensadores mais importantes que tem, né? Ele publicou a Crítica da Razão Pura, né? A maior idade da razão, no caso aí, que ele fala sobre isso, significa a saída do homem da sua menoridade, da qual ele próprio é responsável. Menoridade é a incapacidade de fazer uso do entendimento sem condução de outra pessoa. Ou seja, a pessoa não tem condição de usar a sua própria razão sem ser conduzido, né? Sem ser orientado. Tem sempre que ter uma orientação. Somente o uso aí, no caso, que ele vai tratar também das virtudes, como a ética, competência, resolução, coragem para fazer o uso desse entendimento. Ou seja, é preciso ousar saber, investigar, pesquisar, aprender. A razão especulativa aí, no caso, porque existe os conhecimentos que são a priori e a posteriores, né? O a priori é aquele que trata ali especificamente da razão especulativa, que é a responsável pelas verdades, que não dependem aí, no caso, da experiência, do mundo sensível aí que nos cerca, né? Da sensibilidade, das paixões, das emoções, daquilo que você vê, pode pegar, do que é material. Ou seja, essa razão especulativa é conhecida como a priori. Não deve deixar, só que mesmo essa razão especulativa, ela não deve se deixar de validar suas investigações, ou seja, em testes práticos. Por mais que a razão forneça verdades indubitáveis, né, você não pode deixar de validar essas investigações em testes práticos. Por exemplo, a matemática, a física, a geometria, né, são exemplos aí de verdades da razão especulativa, ou seja, elas não dependem aí da experiência, tá, para ser uma verdade. Ou seja, mas mesmo assim, você não pode deixar de validar as investigações em testes práticos, a posteriores, para que esse tipo de conhecimento ele não se torne, aí, no caso, dogmático. Temos aí o jurista francês, conhecido como Barão de Montesquieu. Ele escreveu aí o Espírito das Leis, publicado em 1748, responsável por formular a separação dos três poderes como conhecemos hoje, tá? Em executivo, legislativo e judiciário. Para ele, todo indivíduo investido de algum tipo de poder, ele é tentado a abusar dele, a tirar proveito. E haveria grandes riscos de uma tirania se um único indivíduo exercer os três poderes, como aconteceu na Idade Média, na transição para a Idade Moderna, né, do sistema absolutista, no qual os três poderes estavam concentrados nas mãos de um único soberano, no caso o rei, o governador, o presidente, seja lá quem exercesse esse tipo de poder. Então ele reconheceu isso e escreveu o Espírito das Leis, criticando essa forma de poder, e trouxe aí a separação dos três poderes aí, como a gente conhece atualmente. Os três poderes, né? O primeiro é de fazer leis, o segundo de ordenar a execução e o terceiro de julgar. E mesmo assim ainda acontece falhas, erros ainda, decisões são tomadas apenas ali pelo que tem ali no momento, né? Montesquieu critica os altos gastos governamentais, os privilégios que tem. Montesquieu também fará a definição ali sobre todos os pontos que levam a cada tipo de governo, né? O que é necessário existir para que ele seja próspero e como ele pode ser levado aí à ruína se não seguir essas regras aí, tá bom? E é isso, ou seja, uma frasezinha aí pra gente deixar aqui como sempre: nunca tive medo de cair, de recomeçar ou de fracassar. O meu medo é de ficar parado num lugar aonde eu não sou feliz, tá bom? Quando faltar sorte, motivação ou esperança, lembre-se do poder de sua força. Trabalhe bastante, fale pouco e viva muito. É isso aí, e agora segue adiante. Vamos para a próxima aí, falar sobre o Voltaire, defensor da tolerância.